Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Deus abençoe a sua caminhada nesse dia. Espero que o seu dia seja um dia abençoado e que a sua noite tenha sido uma noite abençoada. Vamos fazer a leitura do nosso texto devocional, que se encontra em Atos 21, verso 7 ao verso 11, que nos diz assim: Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e apartamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo: Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Amém. Vamos ver o contexto aqui. Eles estão num barco de carga e estavam em Tiro, ali próximo da Síria, e descendo ali na Fenícia, iriam desembarcar em Cesareia. Então eles passam por mais uma cidadezinha chamada Ptolemaida ou Maida. Ali eles ficam um dia com os irmãos que viviam naquela região e depois eles vão para Cesareia, onde o navio atraca e eles desembarcam ali. Em Cesareia, primeiro precisamos entender o que é Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária ali na parte oriental do Mar Mediterrâneo, que foi fundada e construída por Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele mesmo que queria matar Jesus quando Jesus era criança. E era um ponto de comércio muito importante de Israel. Então ele construiu aquilo lá. Para os romanos, Cesareia era capital da região, porque Pilatos morava em Cesareia na época de Jesus e ele só estava em Jerusalém por causa da Páscoa. E aí ele ficava onde? Ficava no palácio ou na fortaleza Antônia, aonde eles vigiavam Jerusalém nos dias que estavam tendo festividades, porque a aglomeração de pessoas era muita. Alguns dizem que era 5 vezes mais a população normal da cidade. Um exemplo, se a cidade tinha 100 mil pessoas, na época das festas, tipo na época de Pentecostes, na época da Páscoa, aumentava para 500 mil, um exemplo, de tantas pessoas que migravam para ali para a festa, né? Então os exércitos que ficavam em Cesareia, os exércitos romanos desciam com o governador para Jerusalém, ou subia, né, para Jerusalém, e ali eles ficavam enquanto havia aquele número maior de pessoas. Então Cesareia era uma cidade muito importante. Nós vamos ver futuramente que Paulo vai ficar preso em Cesareia e eles atracam ali. Ali ele encontra um dos 7 diáconos que foram escolhidos pela igreja lá atrás em Atos. Lembra que algumas viúvas que estavam reclamando que não estavam sendo tratadas igualmente como as judias? Aí os apóstolos falam: olha, nós não podemos parar de pregar o evangelho, então vamos escolher aqui 7 homens idôneos que temem a palavra de Deus para servi-los. E aí foram escolhidos, entre eles Estevão e esse Filipe que é relatado aqui. Tudo indica que ele morava em Cesareia. E ele tinha 4 filhas. Aqui quando fala donzelas, está dizendo filhas virgens, que tinham se separado para cumprir apenas o evangelho.
vamos dizer assim, que se tomaram aqui vamos dizer assim, um voto de castidade para ficar apenas por conta do evangelho. E a Bíblia nos diz aqui que elas profetizavam. Tudo nos diz que esse profetizar aqui era ensinar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, evangelizando as pessoas. Tudo indica que era isso. E aí, quando eles estavam lá, a Bíblia diz que desce da Judéia um profeta chamado Ágabo. E aqui nós temos que ter atenção sobre essa questão de descer e subir. Jerusalém ficava aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. Então a região da Judéia era uma região mais alta. A região de Cesareia era portuária, então era mais baixa. Então sempre que a Bíblia se refere em ir para Jerusalém, você sobe para Jerusalém. Quando diz que está saindo de Jerusalém, está descendo da região da Judéia ou de Jerusalém. Então este profeta, ele desce, tá? Ele desce de Jerusalém para Cesareia. E lá ele toma os cintos de Paulo, amarra as mãos, suas próprias mãos e seus próprios pés, e fala: olha, desta forma que está sendo feito aqui, será feito com aquele que é dono deste cinto. E ele será amarrado pelos judeus e entregue aos gentios. Essa é o contexto do que foi lido. Da mesma forma que Jesus ele foi entregue pelos judeus aos romanos, que aqui são considerados gentios, Paulo vai ser pego pelos judeus e entregue aos romanos. Por que isso vai acontecer? Porque há aqui uma familiaridade com a pessoa de Jesus. E, querendo ou não, todos nós temos familiaridades com o sofrimento de Jesus e com a traição que Jesus sofreu. Então, veja bem, para nós é muito duro e é muito triste nós, de alguma forma, sermos traídos por pessoas da nossa própria casa, por pessoas do nosso convívio, por pessoas da nossa família e às vezes até pessoas que creem na mesma fé do que nós. E infelizmente, de vez em quando ou de tempo em tempo, isso acontece com um ou com outro. E Paulo aqui, ele vai ser entregue pelos seus compatriotas. É os seus compatriotas que o vão entregar. E o profeta aqui está dizendo: olha, são os seus sanguíneos que vão te entregar para os romanos. Isso aqui, meus irmãos, é muito triste, porque Jesus também foi entregue assim pelos seus. Os seus o rejeitaram, é que a Bíblia diz. Aqui, os judeus estão rejeitando Jesus. E Jesus não, Paulo, desculpa. E isso também reflete em nós. Portanto, quando você for rejeitado por alguém da sua família, por alguém da sua comunhão de fé, por alguém do seu meio, dos seus familiares ou do seu meio, não se preocupe. Jesus passou por isso. Paulo também. E nós não somos diferentes deles. Aceite, porque neste contexto, Deus tem uma obra maior. E esta obra maior vai ser manifestada pelo poder do Senhor. Então, aceite, ore por essa pessoa, entregue-a na presença do Senhor, peça ao Senhor para fazer justiça na injustiça que está acontecendo e acalme seu coração. Porque quem é o nosso juiz e quem nos defende com justiça, igual nós falamos no Salmo 103, é o Senhor. Nós não precisamos levantar a mão, é o Senhor. E este pequeno texto quer nos mostrar isso. Paulo tinha convicção de quem o trairia. Jesus tinha convicção de quem o trairia. Agora, não se deixe abalar quando vir a traição por aqueles que você não esperava. Apenas creia no Senhor.
Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este momento ao Senhor e pedimos ao Senhor que nos conduza neste dia. Abençoe aqueles que estão ouvindo ou vendo este vídeo. Eu peço ao Senhor que o Senhor tranquilize o coração, que o Senhor traga paz e que o Senhor haja com justiça sobre todos aqueles que estão neste momento sendo injustiçados por até pessoas próximas. Eu peço ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, um abraço fraterno para todos vocês no nome santo de Jesus Cristo.